Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 139. Nós vamos fazer uma pequena leitura nesse salmo, mas também nós vamos abordar algumas outras passagens, tá certo? Uau! Às vezes a gente pensa assim, né? Fizemos nada. Nós não precisamos fazer nada não, tudo é pela graça, né? Tudo é pela graça do Senhor, é a graça dele que faz isso, nós não temos mérito nenhum nisso. Estou abrindo aqui agora, foi Salmo 139, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum desses meus dias ainda existia. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Lá no finalzinho diz, 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Pai, com as nossas frontes curvadas, em reverência à tua santa presença, nós pedimos ao Espírito Santo que assuma agora o controle dessa ministração, pois foi o Espírito Santo que revelou, Pai, o que deveria ser lido e ministrado nessa noite. E nós pedimos agora que o Senhor libere no coração de cada irmão o código da eternidade, o temor e o tremor,
para que nesse dia de Shabat possamos ser mergulhados nessas verdades e possamos ser curados, libertos, restaurados, e o milagre aconteça em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Esse salmo tem uma riqueza de detalhes. Alguns teólogos creem que Davi foi arrebatado em um dos seus períodos de adoração, e ele teve uma experiência muito forte nesse arrebatamento. Inclusive, esta canção, ela tem um efeito muito poderoso em algumas festas em Israel. Mas esse salmo, ao mesmo tempo que ele é assombroso pelas riquezas de detalhe, como Davi sabia quando ele ainda era um zigoto, não é? O pessoal que fez matemática sabe o que eu estou falando aqui, né? Quando ele ainda era um zigoto, quando ele era uma substância que não tinha forma ainda, Deus já sabia. E eu quero dizer que Deus já sabia tudo a teu respeito. E eu quero encher o teu coração de temor nesta noite, porque eu vou falar de livros, e isso me traz temor. O Senhor, quando dá a sua Torá, quando Ele dá a sua lei, quando Ele entrega a sua palavra, Ele libera um padrão da eternidade, para que possamos viver dentro da sua vontade, e dentro dessa vontade, estarmos alinhados àquilo que Ele escreveu, que cada um de vocês tem um livro. Um dia um irmão falou: apóstolo, você era tão mais dinâmico antigamente, por que você perdeu esse dinamismo? Deixa eu te falar por quê. Não é que eu não deixei, eu sou dinâmico ainda. Mas depois do jejum de 2012, eu fiquei estragado para mim mesmo. Antigamente eu era muito impetuoso, eu já sabia o que eu ia pregar, eu já sabia o que eu ia fazer. Vou bater em fulano, ciclano, demônio tal, pá. Até que um dia o Senhor perguntou, depois do jejum de 2012, não aconteceu nada comigo. Eu não tive manifestações poderosas, experiências de ficar tremendo, nada. Não babei, só no travesseiro mesmo, dormindo de sono mesmo. O Eterno só me trouxe 2 palavras nesse jejum de 40 dias em 2012. Eu tenho muitos servos, eu tenho filhos, e eu tenho pouquíssimos amigos na face da terra. E a outra coisa foi que ele falou que em 2013 haveria manifestação, começaria a manifestação do espírito do anticristo. Não foi isso, amor? Só isso. Mas toda vez que eu subia no altar, com a minha razão, com a minha vontade, o Senhor perguntava: você tem certeza que você vai pregar isso? Se você for, você vai sozinho, viu? Então isso foi me dando, e eu dou um testemunho disso, eu fiquei estragado para mim mesmo. E a partir de então comecei a ser mais dependente, porque já tem uma história na eternidade que o Senhor traçou para a minha vida. O Senhor já traçou uma história para a sua vida. Irmão, eu já saí dessa história várias vezes, eu também. O arrependimento, eu aprendi um dia desses sobre o arrependimento. Foi uma revelação que o Senhor me deu. Toda vez, o pastor Ricardo falou sobre o arrependimento. O arrependimento é para você voltar dentro da história que o Eterno traçou para você. Um pedacinho de mate-sá ficou aqui ainda. Deixa eu tirar ela aqui, só um minutinho.
Porque o Senhor, Ele traçou um plano para você lá na eternidade. E o salmista fala sobre isso. Todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes de eu existir. A lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, foram escritos para que eu prossiga no curso da história que o Senhor traçou para mim. Então, quando eu me arrependo, eu volto para a história. Posso ouvir um pequeno glória? Eu estou voltando para a história da minha vida, que Deus traçou na eternidade. Irmão, Deus tinha um plano A para mim, eu já estou no plano C. Eu já dei umas quebradas feias aí. O arrependimento, não é? É a virada de 180 graus. O arrependimento faz com que você dê essa virada e volte para a história. É claro que às vezes você trouxe alguns fardos que trarão uma certa dificuldade na caminhada, mas você está dentro da história. Eu quero ler um texto de Apocalipse, que esse texto mexe muito comigo. Está lá em Apocalipse 22. Cadê? Isso. Cadê? Aqui. 12. Apocalipse 20, verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Quando o salmista diz: todos os teus dias foram escritos no teu livro, todos os meus dias foram escritos no teu livro, mas a tua história está sendo escrita num outro livro. Quando você sai do projeto, é escrito nesses livros. Um dia, os discípulos, esses 70 que o pastor Ricardo falou, Jesus mandou eles de 2 em 2 anunciar que Jesus estava vindo passar na cidade. E eles chegavam nas casas, expulsavam demônio, curavam enfermo. E eles chegaram com tanta alegria: Jesus, o senhor não está entendendo o que é que aconteceu. Não deu para a gente passar no zap para o senhor, porque não tinha internet no lugar lá. Mas eu queria dizer para o senhor, quando a gente chegava, Jesus, a gente falava no teu nome. Os demônios já caíam no chão, já saíam, as pessoas eram curadas. E eles estavam muito felizes. Jesus, ei, pss, pss, pss. Essa não deve ser a vossa alegria. A vossa maior alegria é porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ah, irmãos, eu descobri de quem é o livro. Olha o que diz em Apocalipse. Esse livro tem dono. Cadê? Aqui. Apocalipse 13, verso 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse é o pessoal que vai adorar a besta, o anticristo e o falso profeta. Esses são os adoradores do falso profeta, onde os nomes deles não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. As pessoas gostam muito da imagem do leão. Eu gosto da imagem do leão, mas, meu irmão, o livro da vida é do Cordeiro, a ira é do Cordeiro, tá? Só deixar registrado. Quem manda na bagaça é o Cordeiro. Quem vai julgar é o Cordeiro.
Quando ele se assentar no trono branco, fugirão os céus e a terra. Todos os seres fugirão diante da face do Cordeiro. Ninguém ainda viu Jesus como ele é. Nem os anjos viram como Jesus se portará no dia do julgamento. Às vezes as pessoas não têm dimensão de quem é Jesus. Não tem ideia. Davi, o adorador. Por que eu estou falando de adoração? Para ter revelação. Hoje me mandaram, eu joguei fora a imagem, não quis ficar no meu celular. Mas me mostraram vários, quem viu isso? Vários despachos, um bode morto, milhares de garrafas de bebidas, outro bode morto, milhares de garrafas de bebidas. Eu não digo milhares não, centenas, deve ter ficado milhares depois, né? Vários animais mortos em uma disposição. Agora, lembra que o Conselho Apostólico falou, que eu passei para os irmãos, que a guerra é com as águas? Todos os animais foram sacrificados dentro de pequenas piscinas quadradas. O Conselho já tinha liberado para nós que esse ano seria liberado hordas e hordas de demônios. Nós vamos ungir daqui a pouco novamente vocês, que amanhã já começa a bagada. Hoje já começa, né? Já começa. Eu recomendo os meus amados irmãos a vigiarem com a televisão. Não deixe um samba enredo tocar dentro da sua casa. Ô irmão, o senhor é tão radical. É porque você nunca viu os demônios que eu já vi. Entendeu? Talvez você nunca tenha visto. Ontem eu estava contando para um pastor, uma casa onde as panelas às 8 horas da noite flutuavam dentro de casa. As panelas andavam sozinhas à noite. Dando esse testemunho de uma casa que estava visitada por esses espíritos. Às vezes as pessoas não acreditam, acham que nós somos radicais. Não, que a gente leva a sério esse negócio. Tem gente que brinca com demônio, igual brinca com pitbull. Né? Até cachorrinho pequeno morde, né? Imagine um grandão. Então tem gente que gosta de brincar com isso. Uma hora fica preso. Agora, por que eu estou falando isso? Porque o inferno veio com uma adoração para trazer a revelação de Satanás para a terra. Agora, vocês estão sendo convocados para uma adoração, para ter uma revelação do Cordeiro. A revelação que vai trazer a manifestação, uma adoração que vai trazer a revelação do Cordeiro. Enquanto o mundo está se identificando com o inferno, inclusive, a partir de hoje, os centros já estão fechados. Por que estão fechados? Porque não baixa nada lá, irmão. Está tudo na rua já dançando com o pessoal. Quem foi do lado de lá sabe. Não baixa mais nada. Agora, nós precisamos trazer uma adoração, encher o nosso lar de uma adoração. Quando esses 70 ouviram lá em João, capítulo 6, você vai ver que o único versículo da Bíblia que é 6,66 é no Evangelho de João, é o 666. Depois que Jesus disse isso, no versículo 66 do capítulo 6, muitos deixaram de seguir a Jesus, porque não tiveram a revelação, levaram ao pé da letra e vazaram. Jesus trouxe uma revelação que ele era o Cordeiro e que eles deveriam comer. Mas como é que nós vamos comer a carne? Ei, você não entendeu? Jesus os elevou à categoria de sacerdotes.
Só o sacerdote, o sumo sacerdote, poderia comer a melhor parte do cordeiro. Jesus os elevou ao nível sacerdotal. Vocês podem comer da minha carne, porque só sacerdote come da minha carne. Comam da minha carne e beber do meu sangue. Isso aqui que eu vou te dizer é muito forte. O sangue serve para aplacar a ira de Deus. Quando você bebe o sangue dele, a ira de Deus é aplacada dentro de você. Tem coisas que foram distorcidas na sua vida. Os caminhos tortuosos que você fez fora da sua história trouxeram complicações para o seu destino. O sangue aplaca a ira e te devolve para o caminho. Eu andei errado, eu pisei na bola. O pessoal lá já lembrou qual foi o louvor, né, que eu cantei aqui, né? Manel chega, lembrou. Eu andei errado, mas agora eu estou voltando. O Shabat dessa noite é um Shabat para você alinhar a sua vida ao livro da vida, ao livro que o Eterno escreveu. Ele escreveu uma história linda para cada um de nós. Não, o meu filho, a história dele vai ser aqui, ó. Eu vou tirar os cabelos da cabeça dele, mas eu vou dar uma outra sabedoria para ele. Vou dar uma compensação, vou dar uma esposa para ele. Essa é a nossa. Cada um, olha, não pense, irmãos, o inferno ele é doido para a gente pensar que nós somos tudo fruto do acaso. O Senhor Jesus disse, um dia eu questionei isso, e eu passei dias estudando isso, porque às vezes, irmãos, eu encasqueto com uma coisa. Jesus nunca falou nada por acaso. Quando ele diz que nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça se não for da vontade de Deus, ele sabe a folha da árvore que cai, ela cai pela vontade. Deus tem um controle, mas ele não tem o controle da minha vida. Ele escreveu uma história para você, e você tem que decidir se vai querer andar na história que Deus estabeleceu na eternidade para a sua vida, porque tem consequências. A história que ele escreveu para mim, ela me conduz para o livro da vida, onde o meu nome está escrito lá. Porque aqueles que não foram achados no livro da vida, rapidamente vão adorar a besta. Parece que o Ronaldo que botou esses dias, tem o 333, tem gente que está meio besta, né? Mas depois fica besta inteiro. Não é verdade? Veja, irmãos, eu estou querendo levar os irmãos para um outro nível, porque tem coisas que o Eterno revelou. Às vezes as pessoas me perguntam, apóstolo, eu posso isso? Eu espero um pouco, eu oro, porque eu não quero ser mais precipitado e ter que estar voltando. Estão entendendo isso? E eu estava estudando sobre isso e vi que já tem um pastor que prega sobre isso. E sabe como é que é o nome disso? Maturidade espiritual. O maduro, ele não vai ter pressa, porque ele precisa discernir os espíritos. Lá em 1 João capítulo 4 diz, e o Espírito Santo manda eu provar os espíritos, inclusive o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai ter pressa. Ontem ligou um apóstolo, um filho meu. Ele, o que eu faço, meu pai? E esse sonho assim? Eu falei, calma, querido, calma.
Não, não é assim não. Você vai chamar sua esposa, você tem filho, você tem filha, você vai orar junto. Você não pode decidir uma coisa assim só por causa de um sonho. Você tem que mastigar isso. Não tenha pressa. Peça revelações. Uma vez uma pessoa quis que eu e a Lúcia tomássemos uma decisão pelo sonho do filho dele. Mas Deus já vinha falando conosco com outras coisas. Amém, o menino sonhou, está tudo certo. Mas nós precisamos ter cautela, porque você pode estar saindo do destino. Paulo queria ir para a Ásia. O Espírito Santo o impediu. Ele continuou, porque para apóstolo é muito difícil. Foi. A Bíblia diz que o Espírito de Cristo não permitiu que ele fosse. E ele continuou indo. Até que Deus deu um sonho para ele. 3 sinais. Amadureça aquilo que você está recebendo, anote, escreva. Mas cuidado para não sair. Eu tive que ajudar ontem um amigo meu que ouviu Deus falando com ele que era para orar por uma amiga nossa, que ela ia ressuscitar. E ela morreu. Ontem foi o enterro dela. E ele falou: me explica, que eu estou sofrendo. Eu estou com vergonha de abraçar fulano, porque eu disse que Deus falou que ia salvar. Falei: queridão, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho certeza absoluta que foi Deus que falou com você. Porque você é um homem sério. Você é um homem que não brinca com essas coisas. Mas existem níveis de revelação. A economia de Deus, ela é muito vasta. E muitas vezes você pega um sonho literal e ele não é literal. Você tem que orar até que você obtenha a revelação. Por exemplo, o faraó sonhou com 7 vacas gordas e com 7 espigas cheias. Depois sonhou com 7 vacas magras e 7 espigas magras, fecho de espigas de trigo. Discernimento: 7 anos de vaca gorda e muita colheita. Depois 7 anos de muita fome. Então, discernimento: aconselho que prepare isso, isso e isso. Estão entendendo? Os sonhos precisam ser discernidos. Eu estou falando isso porque eu vou ter que ir lá em abril resolver um problema que ficou porque tomaram atitudes e agora está com uma bomba lá sem precedente. Saíram de um projeto que já estava revelado, mudaram lá da região uma coisa e agora trouxe uma série de problemas. Porque não amadureceu, tinha uma história escrita. Precisa ter sabedoria, mergulho na palavra, conselho. Os irmãos estão entendendo? Hoje eu não tomo mais nada de forma precipitada. Já me pediram várias vezes para botar a placa aí na igreja. Nós estamos orando, porque eu preciso de muito temor, porque crente é bicho danado para virar idólatra. Daqui a pouco vai começar a idolatrar a placa da igreja. Eu já luto para os irmãos não me idolatrarem. Já luto com esse negócio de idolatria. Não é? Porque é uma guerra. É uma guerra muito grande. Então eu não posso sair do destino que Deus traçou. Tem que obedecer. O maior nível de humildade não está na roupa. Está num coração predisposto, rendido 24 horas para obedecer o que o Senhor fala. Tem uma história para a sua vida.
Hoje o Senhor quer restaurar isso na sua vida. Deus traçou um plano para você. Deus tem um plano em cada criatura. As aves têm lugar no céu. Sabe por que eu lembro desse louvor? Porque foi o louvor cantado no meu casamento, há 30 anos atrás. Lúcia até chorou agora. Não sei se chorou. Mas eu sei que ela foi instrumento de Deus para cuidar de mim. Amém? Eu poderia falar mais alguns minutos sobre o livro da vida. Mas todos os dias que você estiver adorando o Senhor, não se preocupe se está faltando comida na panela, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Não se preocupe. Alegre-se, porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Meu irmão, morrer aqui todo mundo vai. Só se Jesus voltar rápido. Se ele não voltar, volta. Eu estava falando para o meu amigo, falei para Jonathan, não adianta, hoje eu estou enterrando um, daqui um dia estou me enterrando. É rápido, esse negócio é rápido. Eu brincava com essa moça que faleceu, eu e Jô brincávamos. Ela, as irmãs dela contando a história que minha mãe, que era professora, os anjinhos de Jesus, não sabia ler. Eu nem lembrava desse negócio. Os que não sabiam ler faziam parte da classe dos anjos de Jesus. Aí eles se vestiam, aí declamavam, mamãe. Eu fui chorando no hospital, né? De tanto que elas tinham uma gratidão pela gente, pela mamãe, como ela falou. E elas todas firmes no Senhor, as irmãs todas. Nós brincávamos juntos. Não era um tempo muito bom, mas já foi. Passa rápido. Nós precisamos continuar firmes naquilo que o Senhor traçou para as nossas vidas. Se você andou errado, arrependa-se, volte, porque tem uma história. Senhor, revela a minha história. Senhor, comece a mostrar aquilo que o Senhor escreveu para a minha vida. Sonda-me. É o último texto, o último versículo. Sonda-me, ó Deus, e vê se tem um caminho mau, para que eu volte para o caminho que o Senhor traçou para mim. Essa é a definição do texto final. Sonda-me, para que eu volte para o caminho. Se tem caminho mau no meu coração, revela, porque eu quero abandoná-los. Essa é uma palhinha da ministração que vai ter amanhã. Amém?